Olá, tudo bem? Hoje é o dia 26 de julho, uma sexta-feira. Estou aqui num lindo dia de sol, né? Está uma temperatura agradável, deve estar uns 20 graus, por aí, quase isso. Não olhei agora há pouco, né? Mas pelo que eu sinto, talvez um pouco menos. E nós vamos fazer o filme aqui do vídeo da lição número 9, que se chama Apelo Pastoral de Paulo. Eu quero dizer que o meu estúdio aqui está bastante prejudicado. Tivemos uma geada forte essa semana. Eu estou aqui nas bananeiras. Não sei se dá para ver, mas vou mostrar um pouquinho. Bananeiras foram prejudicadas, as folhas foram prejudicadas. Isso vai fazer com que os cachos de banana produzam de forma bem mais lenta, até que se recupere as folhas, etc. Porque sem folha as bananas não crescem. Precisa das folhas, precisa da fotossíntese. Bom, vamos ao nosso estudo. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco nesse estudo, nos orientando nesse estudo extremamente importante. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então aqui em Gálatas 4, versículo 12, diz o seguinte: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Vamos explicar um pouquinho isso daqui. Três coisas. A súplica de Paulo vai aparecer mais adiante aqui no estudo também da lição, né? Na parte de terça-feira. Mas vamos adiantar algumas coisas aqui. Eu lhes suplico, ou seja, eu imploro. A citação não era boa lá em Gálatas. Nós já estamos sabendo que não era boa, né? Vamos só recapitular um pouquinho para relembrar. Os Gálatas aprenderam o verdadeiro evangelho da salvação pela fé, pela graça, né? E que as obras acompanham a salvação, mas não é pelas obras que nós alcançamos a salvação. Eles aprenderam isso já. Aí vieram lá os judaizantes, etc e tal, e os fizeram aderir a um outro evangelho, que a salvação é pelas obras, né? Que tem que fazer os sacrifícios, que tem que fazer a circuncisão, e tem que seguir aquele monte de regras que eles dispunham lá, etc. E que é isso que salvava. Se não faz isso, então está perdido. Pois é exatamente fazendo isso que a gente não se salva, né? Bom, então eles aderiram a isso. Paulo estava tão triste, tão desanimado. Desanimado não é o caso, mas tão desacorçoado por causa da citação deles. Assim eles estavam se perdendo, era como seus filhos. Então ele disse assim: eu suplico que vocês se tornem como eu, ou seja, que vocês sigam a Jesus Cristo como está na Bíblia. Os bereanos é que faziam isso, né? Os bereanos conferiam. Vem um novo pregador aqui, então tá bom, vamos ouvi-lo. Ele prega um monte de coisa, vamos conferir. Será que é verdade? Nós hoje temos que fazer isso. Não só os adventistas, todos os membros de todas as igrejas têm que fazer isso. Vamos ver na Bíblia se é assim mesmo. Bom, ele disse que vocês se tornem como eu me tornei com vocês. Ou seja, quando eu cheguei aqui, eu me amoldei a vocês. Eu só não participei dos vossos pecados, etc e tal, não me tornei um seguidor das práticas de vocês. Mas eu me adaptei a vocês para que vocês me entendessem, vocês me aceitassem, etc e tal. Isso não foi muito fácil. Então agora eu peço que vocês se tornem como eu. Ou seja, um seguidor de Jesus, né? Um seguidor dentro do verdadeiro evangelho. E vocês, naquela época, e nem hoje, e nem em momento algum, me ofenderam em nada. Eu só quero salvar vocês, né? É isso que Paulo estava dizendo aqui. Então ele fez um apelo aqui. Eu imploro. Isso é um apelo. Bom, então vamos ver aqui.
Já estamos na parte de domingo, então, né? Paulo queria uma transformação total deles. Na verdade, eles já haviam estado no caminho da transformação. Antes eles eram o quê? Eram pecadores, mundanos, idólatras, pagãos. Daí se tornaram verdadeiros cristãos. E mais adiante se tornaram judaizantes. Então não voltaram à idolatria anterior, mas foram por um outro caminho. Né? E Paulo explicou para eles, olha, esses judaizantes são zelosos por vocês. Eles se empenham por vocês. Porém, não do jeito certo. Eles estão enganando para vocês. O zelo deles é um zelo enganoso. E Paulo sabia muito bem do que estava falando, porque ele já foi alguém assim. Né? Ele entendia a atitude e o comportamento daqueles judaizantes, porque ele já foi um judaizante. Ele foi até um perseguidor, né? Por causa da sua maneira errada de pensar. Então Paulo percebia bem como é que pensavam aqueles que estavam enganando ele. Isso nós temos que ter hoje. Nós temos que ser menos inocentes nesse aspecto aí. Menos ingênuos. Aliás, não podemos ser ingênuos. Porque fora da nossa igreja e dentro da nossa igreja já existem muitos enganadores em muitos aspectos. Não vou me referir agora em que assuntos, porque aqui não dá nem tempo. Mas o que Paulo queria é que eles fossem mais cuidadosos, que eles não se deixassem enrolar tão facilmente. Eu tenho dito em minhas pregações, uma das coisas mais fáceis é enganar o povo. Isso é muito fácil, né? Então, duas coisas. Primeiro, quem prega, quem ensina, etc., tem que cuidar muito, para que ele mesmo não se torne um enganador de forma sem querer, né? Que ele mesmo não acredite no erro e depois prega o erro e o povo aceita. Nós, adventistas do sétimo dia hoje, a maioria de nós nem consulta mais a Bíblia. Aliás, grande parte nem leva a Bíblia mais na igreja, só leva no celular. O que eu digo aqui, não tem nada errado em ter a Bíblia no celular, mas aprenda a manejar a Bíblia impressa. Porque quando chegar a grande controvérsia, pode ter certeza, a crise no mundo será tão intensa que você não vai ter mais celular, né? Então você vai ter que saber manejar a Bíblia impressa. Não é que não vai ter mais celular, celular até vai ter, mas não vai funcionar, pode ter certeza, né? E então Paulo estava implorando, estava suplicando, como que dizendo assim, por favor, mantenham-se no caminho de Cristo, o caminho estreito. Hoje nós podemos dizer assim, por favor, saiam do caminho largo, do caminho onde tudo pode. Porque dentro da nossa igreja hoje tem um conflito dos líderes onde tudo pode e dos líderes que não podem. E o povo quer aqueles líderes que tudo pode, ou que podem, né? Bom, tenho também dito outra coisa. Quem não quer aceitar o verdadeiro evangelho do caminho estreito, tudo bem. É a opção pelo joio. Vai ser sacudido fora. É bom que saibam isso. E quando chegar a sacudidura, não estará preparado para se manter no caminho estreito. Se hoje, em que temos liberdade, já não quer o caminho estreito, imagina naquele tempo. Diz a senhora White, né? Não me lembro agora onde. Pois bem, Paulo costumava pedir aos seus ouvintes que o imitassem. Mas dessa vez aos Gálatas ele não pediu que o imitassem. Ele pediu que se tornassem como ele. Imitar é uma coisa boa. Imitar um bom exemplo, isso é ótimo, é muito bom, né? É a mesma coisa como diz na Bíblia, amar o vosso próximo como a vós mesmos, né? Agora, o que Paulo pediu? Que vocês se tornassem como ele, ou seja, é mais que imitação, é uma transformação, não é? E tornar-se como ele, ou como alguém que é um bom exemplo, é aquilo que Jesus disse, que queria que eles amassem o próximo como ele os amava, né? Então isso é uma transformação, isso é uma mudança.
Imitar é um esforço que a gente faz para agir de modo correto. Ser transformado é interiorizar os princípios do caráter de Deus. Quem tem princípios de caráter não precisa fazer esforço para fazer o correto, ele o faz naturalmente. É a sua natureza que foi transformada, é isso que Paulo estava pedindo. E quem tem a natureza transformada não é enganado pelos outros, porque para ter uma natureza transformada precisa ter um bom conhecimento da verdade, precisa conhecer Jesus Cristo, precisa conhecer bem a Deus, a tal ponto que ele segue a Deus como quem o faz sem algum esforço, sem ter que aqui eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, será que eu não posso, etc. E quando vai, posso ou não posso, geralmente vence o posso, né? Tá, posso me vestir assim? Posso ir de calça na igreja? Esse tempo apareceu alguém de calção na igreja, né? Posso? Não, pode. Porque um outro líder pregou. Se você quer vir de regata na igreja, Deus não quer tua regata, Deus quer você. Então, tá bom. Ninguém contesta mais. Todos aceitam. Quem vai atrás do púlpito vira Deus, né? Principalmente se tem um PR na frente do seu nome, né? E Paulo disse assim, eu me tornei como vocês, ou seja, me adaptei a vocês. Eu me facilitei a vocês. Eu entrei na casa de vocês. Eu vivi como vocês. Eu só não cometi os pecados que vocês cometiam, né? Porque aqui diz na lição bem claro, né, que havia limites. A gente tem que se adaptar. A gente tem que se achegar. A gente tem que se... Por exemplo, a gente pode ir na festa dos... Eu tenho costume de... Não me sinto lá muito bem, mas tenho costume de ir na festa dos meus colegas na universidade. Só que eu não bebo chopp, nem cerveja, nem chimarrão, né? Mas eu estou lá conversando com eles. Quando a conversa vai para assuntos que não são lícitos, que eu não devo conversar, eu me calo e fico por ali, etc. e tal. Ou seja, eu tenho que ser amigo deles. Eu tenho que andar com eles. Eu não posso me isolar deles. Foi isso que Paulo fez. Paulo não transigiu em sua vida com eles, mas esteve com eles e foi atraindo eles. Eles começaram a gostar e gostaram do Evangelho, só que se desviaram depois, né? Então Paulo diz assim, agora vocês têm que se tornar como eu, porque eu já me tornei como vocês, né? Eu vivi com vocês, eu me adaptei a vocês, eu conheci vocês, né? Então, em essência, o que Paulo estava dizendo assim, estava dizendo aqui, é que não foi fácil eu me tornar como vocês. Também não vai ser muito fácil você se tornar como eu, porque o mundo oferece uma quantidade enorme de atrativos que parecem interessantes, mas que no final do caminho levam à destruição. Então, sempre lembrando, o caminho da salvação não é largo, é estreito. O caminho da perdição, mesmo dentro da igreja, como muitos pensam, é largo e leva à perdição. É largo, pode tudo. Então nós temos muitas igrejas do pode, né? Bom, quem gosta, etc. Fique, faça isso, siga isso. É bom que saiba que vai se perder, né? Mas se gosta assim, etc. e tal, faça isso. E pronto. Joio opta por ser joio. Trigo opta por ser trigo. Não é um acidente que acontece, né? Então naquele tempo e agora, é aqui, nossos dias também é assim. Paulo disse assim, olha, quando eu cheguei aqui, vou traduzir em outras palavras o que se supõe que ele estava dizendo. Eu estava doente, mas que foi lá para se tratar. Naqueles tempos quem adoecia era visto como, viu, isso é um castigo de Deus. Castigo de Deus, como Jó foi castigado por Deus. Eles pensavam, os amigos de Jó pensavam, Jó, com toda essa doença horrível, fez coisa muito grave. Ninguém sabia o que, né? Ninguém viu nada, ninguém testemunhou nada, ninguém se queixou de nada, de que Jó teria feito um mal para alguém. Mas ele fez um mal. Concluíram isso porque se acreditava que alguém doente era castigado de Deus, né? Então, Paulo foi lá e foi aceito, mesmo assim, com sua doença, que não diz o que é, e ainda também não se tem absoluta certeza que fosse uma doença, mas parece que sim, né? Pelo modo como ele falou. E
E Paulo disse, vocês me aceitaram tão bem aquela vez, inclusive se fosse necessário, vocês me dariam os vossos olhos, né? Será que ele tem uma doença nos olhos? Bom, hoje seria assim, vocês me dariam um órgão para fazer transplante, né? Alguém me daria o seu olho para fazer um transplante? Vocês fariam isso por mim? Ou se fosse o fígado, vocês dariam um fígado de alguém, não é? Ou um rim? Alguém abriria mão de um dos seus rins para me dar, enfim, vocês foram tão carinhosos comigo, vocês foram tão bondosos comigo, né? Ou seja, eu me adaptei a vocês e naquela época vocês se adaptaram a mim. E daí disso resultou que vocês entraram no caminho de salvação. Por que agora vocês saíram no caminho de salvação? Por que não se mantiveram? Então voltem a ser como eu fui naquela época e como eu sou hoje. E como vocês se tornaram naquela época. Voltem. Esse era o apelo de Paulo. Voltem ao caminho que vocês já estiveram, né? Ou seja, ele disse lá no verso que vocês se tornem como eu, assim como eu me tornei como vocês, né? Eu me tornei como vocês para atraí-los. Vocês se tornaram como eu para entrar no caminho estreito. E agora vocês estão no outro caminho, que não é o caminho da salvação. Então tornem-se de novo como eu, né? Então ele fala aqui na parte de quarta-feira. Foi tão bom aquele tempo, né? Vocês me recepcionaram com tanto carinho, estando eu em problemas graves de saúde, né? E agora vocês têm que voltar, né? Façam um favor, voltem, né? Então, Paulo falava a verdade com eles e disse assim, porventura, agora que estou falando a verdade, estou sendo durão com vocês, que estou suplicando a vocês, etc e tal, vocês vão se tornar meus inimigos. Naquela época vocês não se tornaram inimigos, vocês eram pagãos. E me ouviram, não é? E mudaram, saíram do paganismo, saíram da idolatria e me ouviram. Vocês não brigaram comigo, vocês me aceitaram. Então hoje que eu estou sendo durão com vocês, aceitem de novo, né? Porque dizer a verdade às vezes dói, né? Mas tem que ser dito, com jeito, etc e tal, claro. Mas tem que ser dito. Gente, tempos atrás, um pastor, aqui em Ijuí, não vou dizer o nome, ele com muito zelo, muito delicado, com muito cuidado, etc. Ele pregou a respeito da pintura de unha, etc. E tal. Falou sobre isso, se fundamentou bem, né? Procurou se fundamentar bem. Eu estava na porta ali e eu vi o quanto ele foi insultado por irmãs, né? Ele foi insultado, só não cuspiram no rosto dele, né? Porque ele falou isso, né? Foi insultado, não sei se não foi amaldiçoado. Então falar a verdade dói, assim como vai doer o fogo do inferno, também vai doer, né? Mais ainda. Bom, hoje eu quase não ouço mais a verdade sendo pregada, né? A verdade é que dói, quase não ouço mais. É bem poucos pastores que pregam ainda a verdade, bem poucos. Ancião, não sei se prega. Deve ter alguém, claro, como tem pastores também, mas são poucos. Esses tempos alguém me perguntou, Sigberto, cadê os pastores da igreja? Bom, você tem a Bíblia, você tem o Espírito de Profecia, você tem essas lições aqui. Portanto, siga, não é? Tem que falar a verdade aqui, não é? Ellen White escreveu lá no livro Educação, não me lembro bem que página, 50, 51, por aí, uma coisa assim, que o verdadeiro homem, no caso de homem ou mulher, né, ser gênero, ele é inabalável. Pode cair o céu, pode cair a terra, pode destruir tudo. Ele é fiel a Deus como a bússola é fiel ao Polo Norte, né? Nada faz com que ele se mude. Esse é o que vai ser salvo. Então a verdade pode ser doída, né? Como Paulo disse, estou sentindo dores de parto de novo. Aquela vez não foi fácil eu pregar para vocês, não foi fácil mudar a cabeça de vocês. Mas vocês mudaram. E agora, de novo, não está sendo fácil, porque vocês mudaram do paganismo para o cristianismo. Agora vocês mudaram do cristianismo para o antigo judaísmo, né? Que foi até deturpado. Então, eu queria que vocês se tornassem igual eu. Ou seja, que vocês
fossem servos de Deus como eu sou, que fossem equilibrados e seguissem a verdade simples de forma correta. Que assim seja também conosco hoje, nesses dias que são muito mais perigosos do que aqueles que os Gálatas enfrentaram. Santíssimo e poderoso Deus esteja conosco. Cuida de nós, mas também nós devemos querer o teu cuidado. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.